Muito bem, meus amigos, é um prazer uma vez mais poder fazer esse comentário aqui de todas as semanas no nosso site. Mais uma vez, eu faço questão de tocar na questão da infraestrutura e da conexão entre a infraestrutura e as questões ambientais. Até porque não são compartimentos estanques, não são coisas isoladas. Nós temos uma infraestrutura muito ruim, que aumenta o preço dos deslocamentos de cargas do país, que reduz o crescimento do PIB e que não tem tido por parte do governo um percentual do PIB de investimentos que mereceria receber. E em função disso, nós não temos só problemas de competitividade que diminui a capacidade de enfrentamento do nosso país frente aos mercados mundiais, mas temos também um crescimento do que nós chamamos contribuição na cota mundial de cada país, no chamado aquecimento global. Nos últimos dias, o mundo mais uma vez foi alertado para o drama que significa o aquecimento global. Apesar de muitos ainda insistirem em não respeitar o que a melhor parte da ciência mundial apresenta como resultados preocupantes e alarmantes. Nós estamos aquecendo demais o planeta, nós podemos continuar fazendo isso ou podemos mudar essa história. O Brasil, em relação aos países que fazem parte dos BRICS, podemos citar a China, a Índia, a Rússia e também a África do Sul, é o que tem a melhor matriz energética. Diferentemente da China, que usa carvão e que tem, portanto, uma matriz energética suja, e que tem uma contribuição enorme nas emissões de gases de efeito estufa no mundo, nós temos, nesse particular, absoluta dianteira na questão do trato das questões energéticas. Mas continuamos agindo de maneira pouco responsável. Temos a hidrelétrica, que se por um lado não polui, significa desmatamentos importantes para a inundação de vastas regiões. Ou então, a utilização de uma técnica nova, que significa a não inundação de áreas tão grandes, mas a utilização de uma quantidade menor de água reservada para fazer frente às necessidades energéticas do país. E aí, em função disso, temos que tratar dos outros mecanismos de geração de energia que nos ajude a enfrentar problemas sem gerarmos a emissão de gases de efeito estufa através, por exemplo, de termoelétricas. Eu me refiro, por exemplo, à energia dos ventos, a famosa energia eólica. Fizemos um parque eólico importante até em termos comparativos mundiais, mas não tratamos de criar linhas de transmissão dessa energia. Temos parques construídos no nordeste do país que, apesar de gerarem energia, não podemos usufruir desta energia por absoluta incapacidade gerencial de construir simultaneamente o parque e a linha de transmissão dessa energia. Parece piada, mas não é. A mesma coisa acontece no setor de transportes. Nós estamos tentando fazer concessões públicas para rodovias e ferrovias, para aeroportos e até para o poço do pré-sal, que eu tenho aqui discussões a fazer num outro momento, porque no momento em que o mundo inteiro pede o uso de energia limpa, nós estamos discutindo como usar a energia suja do petróleo. Mas este é um outro particular que merece um outro comentário. Aqui eu quero fixar na nossa incapacidade de sequer conseguirmos fazer concessões adequadas. Isso aconteceu com rodovias, aconteceu com ferrovias, está acontecendo com aeroportos e também nessa história do pré-sal. Mas eu vou me fixar aqui em rodovias e ferrovias. Nas últimas horas, o governo federal disse que vai subsidiar o pedágio das estradas que estão sendo entregues a concessionários que vão fazer as obras e depois vão gerenciar a operação
cobrando pedágio, mas o pedágio não pode ser alto e por isso, portanto, o governo vai colocar subsídio no pedágio, ou seja, eu, você, todos nós vamos continuar pagando a conta desta miséria significativa que é a incapacidade gerencial de planejar, de organizar e fazer as coisas acontecerem de outra forma. Isso é uma tentativa de atrair empresários que não teriam aí, portanto, chance de prejuízo com pressões para pedágios pequenos, já que o pedágio seria menor, mas o governo injetaria a diferença entre o pedágio menor e o pedágio necessário através de contribuições do Tesouro, ou seja, eu pago, você paga, todos nós pagamos. E nas ferrovias a coisa é ainda pior, porque depois de 1 ano e 2 meses, eu já comentei isso aqui anteriormente, eu dizia 1 ano e 1 mês, agora já são 1 ano e 2 meses, não conseguimos fazer privatizações, concessões, melhor dizendo, de privatizações, concessões de rodovias, ou melhor, de ferrovias, simplesmente porque não demos garantias jurídicas. Não fizemos uma estruturação jurídica forte, confiável. E agora se descobriu que isso pode ser feito através de medida provisória ou de um projeto de lei que tem que ir ao Congresso Nacional, tanto a medida provisória quanto o projeto de lei. Detalhe, nós estamos no começo de outubro. Vai demorar uns 2 meses para se preparar esse decreto, ou essa medida provisória, ou esse projeto de lei, e aí o Congresso vai receber no final de novembro, quase época de recesso, depois vem ano eleitoral, ou seja, vai jogar para 2015 essa história importantíssima de ferrovias. E se nós transportássemos mais cargas em cima de trens e barcos, e não só em cima de caminhões, porque 70% do que transportamos é em cima de caminhões, nós emitiríamos menos gases de efeito estufa e reduziríamos, assim como quando reduzimos o desmatamento na Amazônia ou na Floresta Atlântica, e também na Floresta Atlântica, que é a nossa floresta aqui mais perto, nós reduziríamos emissões não só diminuindo o corte de mata, mas também racionalizando o transporte de cargas e diminuindo, por exemplo, o transporte nas cidades, não só com o transporte de passageiros, mas racionalizando também o ir e vir dessas cargas que hoje viajam de maneira estúpida, transitando pelo país em cima de caminhões, quando poderíamos ter ferrovias e hidrovias mais adequadas. A notícia de que aumenta o aquecimento global e que isso aumenta o desmatamento na Amazônia e que isso cria outras dificuldades em termos de mudanças climáticas, nós já falamos e estamos repetindo aqui inúmeras vezes. Chegou a hora de, mais uma vez, nós repetirmos outro aspecto que eu insisto. Vamos trabalhar. Governo federal, os senhores têm gente de altíssima qualidade nos ministérios. Não me refiro aos ocupantes políticos, mas a estrutura dos ministérios do Brasil conta com gente muito qualificada. Vamos dar vez, voz e espaço para que esses técnicos possam organizar no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Energia, no Ministério dos Transportes, tudo o que tiver que ser feito para termos um país melhor energeticamente, em termos de infraestrutura, em termos de aspectos sociais também, um pouco melhor do que esse que estamos tendo. Eu juntei tudo de propósito porque todos esses assuntos estão, como você que costuma acompanhar os nossos comentários, absolutamente interrelacionados. E na esperança de que essa interrelação frutifique de forma construtiva soluções interessantes, é que a gente continue dizendo isso, fazendo esses comentários e insistindo nesses pontos. Eu prometo, digo de novo, eu volto a cutucar a fera com vara curta, que não tem outro jeito. Até lá.